na TV do Povo, na TV do Povo, aí, gente! Amigos e amigas da TV do Povo, nós que temos o compromisso de levar até vocês homens e mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade, através de atitudes, de ações, de participações comunitárias e principalmente aqueles homens, aquelas mulheres que se preocupam com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Estamos na região serrana do estado do Rio de Janeiro, ou seja, o local onde infelizmente foi palco da maior tragédia climática da história do nosso país. Mas por outro lado tem um povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo honesto e que consegue, através do suor do seu rosto, viabilizar recursos, progresso, desenvolvimento para levar os nossos municípios a ter emprego, saúde, educação, preservação de meio ambiente, mobilidade urbana e assim sucessivamente. O nosso entrevistado de hoje é mais que especial. Trata-se de um deputado federal, ele que se notabilizou pelas redes sociais, pelas suas ideias e principalmente em estar preocupado com a família, estar preocupado com a política e fazer desta importante e conceituada ciência que ela possa melhorar a sua vida. Junto conosco, deputado federal Daniel Silveira. Daniel, é um prazer em tê-lo, deputado, na tela da TV do Povo. Pessoal, bom, primeiro prazer falar com vocês aqui. Espero atender aqui as questões que vão ser levantadas agora no momento sobre o mandato, né, relativo também à nossa região, ao estado inteiro, e vamos aí seguir em frente. Deputado, eu gostaria que o senhor explicitasse, nasceu aonde, estudou aonde, falasse um pouco da sua vida pessoal. Perfeito. Bom, nasci em Petrópolis, né? Nasci no Hospital Santa Teresa, sou petropolitano mesmo. Fui, à época, no dia do meu nascimento, fui o maior bebê do hospital, curioso, né? Foram 5,3 kg, na verdade. Bacana. E parto normal, minha mãe falou que foi um dia muito difícil, uma noite difícil, na verdade. Acabou a luz no momento do parto. Enfim, nasci, as enfermeiras falaram, olha, é um bebê enorme e tudo mais. Estudei aqui no Liceu Municipal, Prefeito Cordolino Ambrosio, que é um colégio aqui muito tradicional aqui da cidade, e Estácio de Sá, né, a formação em curso de Direito. E tem alguns cursos, né, de especializações, seja na área de segurança pública e também em áreas comuns, né, como mecânica de automóveis, no Senai. Para passar o tempo, eu tinha 15 a 16 anos ali, eu queria fazer para aprender, era leitura de revistas automobilísticas. Também tenho cursos de combate, né, seja combate mesmo com facas ou então tiro, especialização em curso de armamento. E sou professor de Muay Thai, defesa pessoal e outras coisas assim que não dizem muito no currículo, mas é coisas que são hobby, né? Gosto de esporte, na verdade sou atleta, então... E dentro do hoje, como deputado federal no Poder Legislativo, tentando levar à frente a nossa ideia muito mais ideológica do que pautas convencionais, na verdade. Deputado, eu vejo que a questão da segurança faz muito presente em sua vida. Sim. E mais que isso, a questão da segurança é uma questão prioritária para todas as sociedades e principalmente para o ir e vir do cidadão. Nesse sentido, segurança. Bom, segurança é a primeira bandeira, né, o primeiro tripé social, na verdade, que se divide em segurança, saúde, educação, saúde, nessa ordem. E sem segurança a sociedade nitidamente entra em uma anarquia. Eu sou policial militar do estado do Rio de Janeiro hoje na reserva por conta da incompatibilidade de funções, né? E é a bandeira primordial, que é uma bandeira também que é muito atacada pela ideologia. Então são as duas bandeiras que eu mais defendo ali. A segurança, me defendo de fato, e a ideologia, né, que é o ponto ideológico da guerra política que o Brasil enfrenta, que se ramificou pelo mundo inteiro. E hoje, aviso aí aos conservadores, o Brasil hoje é o último ponto de refúgio, o último porto seguro do conservadorismo. Hoje existe um ataque global de ideologia socialista e é isso que eu luto tanto. Ao lado do presidente tem como referência também, além do presidente, o Enéas, saudoso doutor Enéas, e daí por diante. Então que as pessoas se atentem mais a esse fato ideológico é muito importante. A segurança está inteiramente ligada a isso também. Nesse sentido, a questão da segurança fez com que o deputado ocupasse espaço, depois de um longo tempo, nas redes sociais, onde vários vídeos seus estouraram, viraram vírus, viralizaram pela qualidade, pelo conteúdo. Como é que foi essa história, essa junção? Segurança, Daniel e internet?
Então, foi justamente porque o crime é expansionista, né? Cada vez mais o crime ele vem se ramificando, e não somente no narcotráfico. Eles passaram também ao tráfico de pessoas, de armas, começaram a criar empresas para poder lavar o dinheiro e entrando em todas as ramificações empresariais, inclusive. E isso eu via muito de perto dentro das operações na polícia, e comecei a levar isso para as redes, para dar publicidade, para as pessoas tomassem conhecimento, porque muitas vezes a informação na mídia ela é suprimida, o conhecimento é suprimido e é veiculado somente aquilo que eles querem que a sociedade entenda como verdade. E embora a nossa voz seja muito menor, né, muito menor o alcance pelas redes sociais do que em grandes redes, digamos assim, as mídias oficiais, eu decidi então começar a levar parte de ideia, parte de pensamento, parte do que vivi e demonstrei, tentei demonstrar para que as pessoas entendessem que existe uma verdade além daquela que é veiculada até as suas casas. Bacana. E nesse sentido, como é que foi a aceitação nas redes sociais dessas suas ideias, desses seus vídeos e principalmente dessa mensagem? Foi muito importante, porque eu consegui angariar muitos apoiadores, muitos seguidores, né? E continuei na mesma toada, na mesma esteira, nunca desviei 1 centímetro daquilo que eu defendo. Inclusive tive 3 páginas derrubadas, uma com quase 1 milhão de seguidores por conta daquelas ideias abertas. Existem alguns filmes e documentários também que falam a respeito desse tipo de manejo da rede social para poder tirar esse tipo de informação do seguidor, para que ele fique limitado de fato e sempre a uma ideologia que é muito mais esquerdizada. Sugiro até um filme aqui para sugerir, que assistam aí, está no Netflix, não sei como que ainda está lá, O Dilema das Redes. Vale a pena, é um filme documentário bem rápido, de 1h40 aproximadamente, com diretores do Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais, que deixaram de trabalhar no Google porque não acreditavam e não aceitavam naquela ideologia que era são pessoas que conhecem, e que vocês entenderam muito bem o que se trata das redes sociais em destruir o seio social. Então, daí eu já defendi essa ideia, o que as redes sociais são, né? São destrutivas à própria moral do ser humano, né? Conseguem colocar o ser humano submisso ao pior dos medos dele, para que ele possa ficar refém cada vez mais, querendo a aceitação. Eu não busco aceitação. O que eu busco é combustível para continuar trabalhando. Ponto. Se a pessoa gosta de mim ou não gosta, não me importa. Eu quero trabalhar e mostrar o trabalho no final. Bacana. Deputado, nesse sentido, hoje, as redes sociais, elas são muito importantes para toda a sociedade, a questão da televisão, a questão da mídia. Nesse sentido, aquele cidadão, aquela cidadã que nos dá o privilégio de estar sintonizado na TV do Povo, Canal 3, começa a enxergar de que forma o seu mandato, quais são as suas ações em Brasília, quais são as suas proposições que são de interesses sociais, todas são, mas aquelas que fazem a diferença em nossa sociedade. Bom, então, a minha caminhada na política ela se deu quando eu ingressei na Faculdade de Direito, quando eu comecei a analisar de perto o Código de Processo Penal, nossa persecução penal, o próprio Código Penal em si, e comecei a ver ali como existem latrinas de fato, sempre favorecendo ao banditismo. E eu quis muito mudar isso, então comecei a desenhar minha candidatura há anos, mais ou menos, para 2018, me estreitei muito com o presidente da República, já sou eleitor dele desde 2006, quando pouquíssimas pessoas conheciam, pouquíssimas entre aspas, né? O Bolsonaro sempre foi eleito ali acima de 90 mil votos, então considerável público ele tinha, considerável público eleitor, né? E comecei nessas propostas. Então todas as minhas proposições elas são para endurecimento, 90% delas é endurecimento da nossa persecução penal, quanto também o Código Penal em si, né? Aumento das penas, né? Até mesmo revogando alguma e criando, modificando as leis. Outros, como você mencionou no início aqui, a nossa região, no Brasil inteiro, é a mais vitimada por desastres naturais. Já tem um projeto, meu salvo engano, vai ser difícil que é de 2019, mas acho que é 428 de 2019, o dia de combate a desastres naturais, que já está no Senado, já tramitou, já está no Senado, falta então passar no Senado para depois sanção ao veto presidencial, acredito na sanção, para que se tenha a estruturação de governos estaduais e municipais e também o federal, para treinamento tanto das forças para combater nessa época, aperfeiçoamento, que já são capacitados, mas aperfeiçoamento, bem como também dos moradores dessas regiões, porque às vezes em desastres como esse, por exemplo, o desabamento de uma casa, um barranco ou algum dano colateral, às vezes a pessoa precisa estar preparada também para ajudar psicologicamente, fisicamente, tecnicamente. Então eu fiz esse projeto pensando nisso. Então é um projeto que foi no início do mandato também, e a maioria deles são para endurecimento do Código Penal. Então, nesse sentido, eu fiquei hoje o 4º deputado mais propositivo do país por conta da demanda que eu acabei levando à frente. Bacana. Deputado, vamos começar a analisar a conjuntura federal. Como é que está lá todo esse clima em Brasília até chegar no município de Petrópolis?
Bom, o clima lá tá sempre tenso, né? Como estava havendo aquele antagonismo entre presidência da República e presidência da Câmara. Claro que eu estou do lado da presidência da República. A presidência da Câmara parecia um bebezinho de 2 anos fazendo pirraça no berço. Tava parecendo aquilo ali e estava me causando náuseas. Aí eu falava, o presidente é um homem, né? Tem 65 anos, já passou por tantos episódios aí, a pessoa mais resiliente que eu conheço, na verdade. E tendo que lidar no governo federal com uma pessoa pirracenta, né, que não queria levar pautas à frente porque estava chateadinho. Então isso para mim, eu acho que antes de ser político você tem que ser homem, isso. Ou se você for mulher, uma mulher de fibra. Não adianta ser chorão, mimimi, você tem que ser pessoa de verdade e antes atender o país. E o presidente tentou de todas as maneiras. Então o clima acabou ficando muito pesado. Essa fraudemia aí, né? Eu entendo que o vírus existe, mas eu acho que uma das primeiras pessoas a vir publicamente dizer que eles iriam de forma exponencial aumentar a letalidade desse vírus. Ele existe, mata, só que ele está longe de ser o que estão veiculando, foi totalmente usado para a política. Vê agora, a eleição do Biden aí, ele já começou, a saúde lá dos Estados Unidos começou a autorizar o uso da hidroxicloroquina, né, para tratamento precoce, que eles não defendiam com o Trump, agora defendem com o Biden para de forma a deter a narrativa. Aí ele foi o cara que equalizou aqui a Covid-19 tudo mais, aí por diante. Enfim, não é isso que a gente está dizendo. Mas o clima agora tende a ficar um pouco mais ameno, até para os 5.570 municípios, para que a gente possa ter de fato agora uma estabilidade com uma presidência que a gente almeja, do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que vai vir a pautar as nossas demandas do governo federal. Então acho que vai dar uma equalizada nisso aí. A conjuntura estadual, como é que o senhor está vendo aí todo esse processo aí no governo do estado, processo de impeachment, os 180 dias se aproximando, como é que o senhor vê isso tudo? Uma virtual reaparecimento do Witzel, o nosso governador nesse momento administrando, o Cláudio, como é que o senhor vê isso tudo? Olha, eu torço para que o Witzel continue afastado aí do cargo. O Cláudio Castro é uma pessoa que eu sou bem mais próximo, na verdade. Ele também procurou essa proximidade com a bancada federal e também com o presidente da República. Foi bem recebido, se mostrou interessado em, de fato, fazer o Estado andar. Ele já foi a ministério, já foi com o presidente, já estive com ele e com o presidente em viagem juntos e tratamos várias pautas, e o Cláudio está muito mais receptivo e muito mais preocupado de fato. Ele não está fechado com um grupo, que o problema do Rio é orgânico, né, com alguns grupos políticos empresariais que acabam, de fato, mantendo uma hegemonia tanto de poder quanto de dinheiro para eles, e sempre de forma ilícita. E o Cláudio, ao que me parece, no caso, ele não está se bandeando por esse lado, e estava até esvaziando algumas pessoas que estavam envolvidas ali em alguns escândalos, e começou a esvaziar e sempre me atende e tem atendido as demandas. Então eu estou com uma expectativa positiva, embora o Rio de Janeiro ainda tenha que caminhar muito a passos lentos para melhora, porque foi muito dano causado aqui, mas a gente vai conseguir melhorar isso devagar. Bacana. Agora a sua cidade, Petrópolis, é onde meu pai nasceu. Petrópolis é onde eu estudei. Nasceu bem. Pedro do Rio. Bom bairro ali, isso. Perto do último distrito. Isso. Da Posse. Cidade onde eu fui presidente do DCE, Diretório Central de Estudantes da Universidade Católica de Petrópolis, fui presidente do Diretório da Escola de Engenharia, cidade que eu gosto, cidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua cidade, sobre a nossa cidade, Petrópolis. Bom, Petrópolis é assim, eu costumo dizer que se eu ganhar na Mega Sena, ficar milionário, bilionário, seja lá o que for, eu não saio daqui, não adianta, eu não mudo. Inclusive hoje eu moro no mesmo lugar, mesma casa, desde Araras, perto de Araras ali, moro no mesmo lugar, bem bacana, bem sossegado, não penso em sair de lá. E aqui em Petrópolis eu costumo dizer que, primeiro, que o povo de Petrópolis é bem receptivo, é um povo que ele é ultra conservador, né? 80% de Petrópolis é uma cidade conservadora, e Petrópolis ele é uma cidade que reúne muito, né, de todo o mundo, né? São pouquíssimas pessoas que vão poder falar Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, né? Poucas pessoas vão guardar o nome do imperador e poder ter orgulho da cidade que habita. Então é uma cidade que eu gosto muito, não troco. Ela tem um clima muito agradável, as pessoas são agradáveis, né? O petropolitano é agradável por si só, né? Não desmerecendo nenhum outro município. Eu acho que o brasileiro em si carrega isso nele, né? São pessoas adaptáveis a tudo, sempre dando aquele jeito de tentar ajudar as pessoas. É um povo que é resiliente, mas Petrópolis em si é a cidade que eu carrego no meu coração, porque eu sou petropolitano, né? Raiz, e gosto muito desse lugar aqui. Então, o que eu puder fazer pela minha cidade, sempre vou fazer. Apesar de ser deputado pelo Estado, eu tenho um carinho enorme pela minha cidade. Só não sair prefeito
aqui, candidato, porque apesar de amar a minha cidade, eu preferi indicar um nome que é uma pessoa ultra séria também, não vou fazer aqui propaganda política, já tem o nome, inclusive vai ter o terceiro turno aqui, porque eu não queria enfraquecer a base do presidente no Congresso. Mas ainda está em tempo de ser candidato, não está? Porque vai ter tem problema aqui, não tem? Tem, mas assim, eu ainda vou continuar com o nosso candidato, porque o presidente está travando uma guerra muito forte pelo Brasil. E isso vai acabar refletindo em Petrópolis. E perder um deputado, que aí eu me considero um deputado de pronto emprego na hora ali para combater ao lado do presidente, seria ruim, porque eu não sei se o suplente ia entrar na mesma guerra como eu entro ao lado do presidente, se abandonar e ir para o outro lado. Então eu prefiro eu garantir que o presidente vai estar blindado aí com o meu braço e colocar uma pessoa de confiança aqui que também vai ter o apoio do presidente. Bacana. Agora, a gente não pode deixar de conversar, de falar e principalmente de ouvi-lo com relação à questão da pandemia. Pandemia. Olha, eu fiz algumas lives com algumas pessoas que são autoridades no assunto. Eu tive um sequestro da minha postagem pelo Twitter, que eu entendo o seguinte: a liberdade de expressão é garantida a todo brasileiro. Mas enquanto parlamentar, você é garantido pelo artigo 53 da Constituição, que tem uma emenda de 2000, emenda número 35, que robustece ainda mais o seu poder de fala, amplia, para que você não seja de nenhuma maneira tolhido, porque você representa a vontade, a soberania do povo. Então, quando você tem uma empresa que funciona, e eu vou chegar na tua pergunta, e eu vou resumir. Quando você tem uma postagem sequestrada por uma empresa que tem que respeitar a Constituição, porque você, na sua liberdade de expressão, tenta passar informação fora do que a mídia está passando, eu passei um vídeo do Dr. Anthony Wong, que acabou falecendo, eu tenho lá a minha visão sobre a morte dele, que é muito suspeita, por sinal, falando sobre o tratamento precoce da Covid-19. É um acadêmico com décadas de conhecimento, falando sobre artigos científicos e estudos dele, apresentando um tipo de alternativa a tratamento. Ou seja, não é uma fake news. E ainda que fosse uma fake news, não poderia ser removida porque não incorre em crime. E uma fake news, você tem que entregar à pessoa, seu interlocutor, a capacidade cognitiva dele falar, pô, isso é verdade ou é mentira. Se você tira essa capacidade da pessoa discernir o certo do errado, a mentira da verdade, você está emburrecendo a sociedade. E é isso que a grande mídia está fazendo. Então, a pandemia, ela é muito menos do que ela é de fato aí pela mídia, ela é muito menos do que isso. Pessoas morreram sim com o Covid-19, não nego o vírus existe, mas não tem essa letalidade e não sou eu somente que estou falando. Eu fiz lives e consultei inúmeros cientistas da área, sentei com grandes sumidades dessa área e continuo defendendo que daqui a alguns anos a humanidade vai entender o que eles estão fazendo com essa engenharia social. Vacina. Olha, não pode ser obrigatória. Quem quiser se vacinar, se vacina. Quem achar que está imunizado, não se vacina. E não pode também ter nenhum tipo de direito tolhido. Por exemplo, o voto, concurso público, viajar, entrar em shopping, entrar em cinema. Vacina quem achar que está vacinado. Quem já foi infectado, isso já garanto que foi em torno de 80% da sociedade, já tem a barreira imunológica agindo, segundo centenas, milhares de médicos. Então, não pode ser obrigatório. Lockdown. Totalmente contrário, porque a biologia da quinta série já ensina que uma vez que você tendo a barreira imunológica agindo, você pega o vírus, passa o vírus, ele enfraquece e assim você vai vencendo. É assim que você acaba com qualquer tipo de pandemia, caso ela exista. China. Um inimigo cultural violentíssimo e totalmente tomador de mercado financeiro. O seu futuro político, o que o senhor planeja daqui para frente? Olha, eu não tenho pretensão de me tornar um político profissional, tanto que trabalho com uma política totalmente diferente da tradicional, mas pretendo continuar numa batalha dentro do Congresso, se assim for permitido, para que eu possa modificar a legislação que há muito tempo vem se tornando socialista por conta de uma ideologia aplicada lá atrás e romantizada até hoje pela mídia e pela mídia social. Bolsonaro. Bom, hoje eu coloco ele como o salvador do Brasil e o último porto seguro do conservadorismo. Bacana. Seu time? Olha, não torço muito, mas é Flamengo. Deputado, a gente sabe que o senhor está com várias pessoas aqui aguardando para atender. Foi um dia cheio, né? Foi um dia bem cheio. Ainda é cheio ainda, porque a gente sabe do seu dia. Eu gostaria que o senhor se utilizasse da tela da TV do Povo para deixar uma mensagem de otimismo, uma mensagem de carinho e principalmente de perseverança para aquele cidadão, aquele eleitor tão sofrido, desacreditado, mas por outro lado, tão guerreiro, que quer com certeza marchar do seu lado para a gente construir uma sociedade melhor, com mais saúde, com mais educação e principalmente com mais conforto para que a família possa ser criada com aquela importância que se tem e tem que ser dado por nós políticos.
Perfeito. Pessoal, olha só, o político hoje ele tem esse estigma de vagabundo, de corrupto, disso e daquilo, porque a própria classe política cavou isso. Né? Eu costumo dizer que apesar da esperança ser a última que morre, eu acho que o Bolsonaro, eu e vários outros que foram eleitos nessa esteira conservadora, somos o voto, e não me entendam mal, da falta de esperança. Falaram, olha, não tem mais o que fazer, vamos tentar essas pessoas. Porque os rostos conhecidos eram sempre pessoas do establishment, sempre com a máquina na mão, sempre com muito material, muito dinheiro, e sempre faziam mais do mesmo. Então hoje, o que nós buscamos aqui para que a família entenda, não é que eu, por exemplo, seja reeleito para sempre, mas que você, uma vez acompanhando o trabalho, passe a entender que você tem que mensurar o trabalho que lhe foi entregue e que você não queira menos do que aquilo, que você queira sempre uma política superior, para que você não fique refém da política. Nós somos reféns da política. Eu, como político, sou refém da política. A morosidade do legislativo, execuções que são pouco auditáveis, né? Você vê operações da PF o tempo todo, então não desistam da política, porque literalmente a politização do povo vai tirar o povo da miséria. Você pode pegar inúmeros exemplos, pega a Finlândia, você pega qualquer país europeu, como que a França mesmo hoje está em declínio porque esquerdizou. Você vê que a França está sendo corroída em uma miséria, em drogas. Eu estive na França, então eu posso falar com propriedade, é uma coisa que é assustadora. Um país que era tão proeminente, de repente está virando um buraco. Então você pega, por exemplo, a Suíça, a Suécia, a Noruega, você vai pegando vários países. É interessantíssimo quando você vê o ciclo social crescente com a politização das pessoas. Então não deixe de se politizar, não vendo o seu voto, acompanhe o político que você vota, não adianta votar e falar, nem sei porque eu votei nesse cara. Você tem que ser... você é escravo de você mesmo se ficar nessa ignorância. Então, palavra de otimismo aí, você vai perceber que não tem asas quando você cair do penhasco. Aí vai aprender a voar sozinho. Então, não perca a asa aí não, né? A gente quer parabenizar as atitudes, principalmente a garra do deputado, ele que é da nossa região serrana, vem representando a família e principalmente defendendo os valores que são inerentes à nossa sociedade, e a gente vai ter essa parceria de tê-lo na tela da TV do Povo, explicitando sobre seus projetos, suas atitudes, sobre a região serrana e principalmente valorizando você, cidadão, para que você possa ter uma vida e uma melhoria na qualidade, no dia a dia de seus afazeres. Parabéns, deputado. Obrigado, gente, pelo carinho aí. Espero que tenha sido proveitosa a entrevista. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, a lente da verdade. Fala, pessoal de Nova Friburgo, friburguense. Aqui é o deputado federal Daniel Silveira, do estado do Rio de Janeiro. Pelo estado do Rio de Janeiro, base do presidente Bolsonaro. Estou aqui para colocar o meu mandato à disposição de vocês. Gabinete sempre às ordens, para que você possa trazer demandas. Não esqueça, cobre o político que você elegeu e acompanhe o trabalho. Estamos aqui, TV do Povo, sempre juntos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra. Marcos Medeiros, tamo junto, abraço. Alô, TV do Povo! Alô, TV do Povo, aí, gente!